Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Construção do conhecimento que hoje é verificado, é visível nesse espaço que nós estamos. Estamos na Biblioteca Central da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, na PUC Paraná, campus Curitiba. E hoje conversaremos com alguém muito especial, conhecidíssimo de nós, do público brasileiro, por participar de um reality show, mas hoje falaremos de algo muito profundo, falaremos de teologia. Eu falo hoje com Marco Marcon. Ele é teólogo formado pela PUC Paraná e atualmente concluindo a teologia estrito sensu, aqui pela própria PUC Paraná, com a temática que nós iremos abordar hoje, chamada O Problema do Mal. Marco, muito obrigado, seja bem-vindo a esse espaço que também é seu. Oi, André, obrigado e vai ser um prazer a gente debater esse tema que é presente na sociedade humana, num sentido geral, e que tem sido objeto do meu estudo, enfim, da minha dissertação agora. O problema do mal. Pode parecer uma pergunta bem inocente, Marco, mas o mal é um problema e, sendo um problema, por que a gente tem aversão a ele? A questão maior do problema do mal é a evidência dele. Não seria tanto o nosso querer até lidar com essa questão do problema, né? De fato, ele existe e está explícito na sociedade humana num sentido geral, num contexto histórico, e basta a gente, na verdade, ligar a TV nos horários mais nobres, a primeira coisa que a gente vai ver nos noticiários é o quê? A presença do mal. A todo momento. Não precisa procurar muita evidência, né? Ele está explícito aí. Ele está explícito. E por que a gente tem tanto medo assim de abordar essa questão, essa temática, essa situação, na tua opinião? Na verdade, a gente tem dois problemas aí para resolver essa questão do mal, né? Ou o dito chamado problema do mal. A primeira questão é uma questão filosófica. Né? O como se aprofundar nisso, porque se evidencia, a gente vê ele exposto nas guerras, a gente vê nas catástrofes e nas dinâmicas cotidianas, no momento em que você vê em qualquer noticiário algo muito dramático de uma escolha humana que leva a um desastre pessoal, né? Aí seria uma questão, um dilema filosófico, como a gente aprofundar isso, os porquês, o porquê que acontece tal ou qual situação, né? E aí a gente se depara também com a relação com o que é religioso, como que as religiões elas vão dar resposta a respeito disso, porque no âmbito filosófico, quanto mais a gente vai se aprofundando, e alguns filósofos fizeram esse esforço, o próprio Immanuel Kant, o Leibniz, agora mais recentemente, tivemos alguns filósofos que tentaram também, só que sem o amparo religioso ficou muito difícil de dar resposta. Na verdade, a maioria acabou na chamada aporia filosófica, né? Que, enfim, existe, mas esse existir, como que eu dou sentido a ele? E até anteriormente a gente estava conversando sobre Hegel, né, que fala um pouco da lógica, né, a lógica do sentido das coisas. Só que o mal ele é ilógico. Então, se tudo que tem sentido ele está dentro de um guarda-chuva da lógica, como que a gente faz para dar sentido a algo que é ilógico, algo que não tem sentido? Foge da nossa compreensão. E aí? Como objeto da teologia, ele é interessantíssimo porque entra no âmbito das teologias, no caso de cada religião. E daí a gente, falando aqui de casa, né, dentro de uma teologia católica, aí o que o cristianismo, o que o catolicismo, né, a tradição católica, ela vem dar resposta diante do mal, né, do problema do mal. Qual que é a resposta ou como que ele identifica, né? Na tradição católica, qual seria, digamos, a origem do mal? Ele tem uma origem? Como ele se estabelece na realidade aí nossa? Que a gente entra numa outra polêmica e uma dificuldade tremenda que se tem dentro da teologia católica de
de aceitar a resposta dada, na verdade. Hoje a gente se depara com esse problema dentro da teologia católica. Tem uma resposta dada. Existe uma resposta dada e de uma forma muito explícita na doutrina católica. Que resposta seria essa? Que o mal, ele entrou nos processos humanos ou na sociedade humana por um ser específico, por uma criatura espiritual. E essa criatura espiritual, ela é chamada diabo, ou, no caso, vindo do hebraico, Satanás, traduzido para o latim também como Lúcifer. Então, essa criatura, que não é uma personificação do mal, mas sim uma criatura real. É um ente. Isso, uma criatura real, criada por Deus, que em determinado momento fez uma escolha de se afastar desse caminho proposto por Deus na criação. Então, essa criatura, ela é chamada do primeiro pecador. Então, a origem do mal dentro da criação. Só que ele não é o criador do mal. Esse é um detalhe importantíssimo. Porque o único que cria algo, que dá sentido, porque quando a gente fala em criação, a gente dá sentido a algo, ou tem a substância de algo. O único que cria é Deus. E como o mal entra? O único que cria. Então, a grande sacada quem deu em relação a essa dinâmica do mal foi Santo Agostinho. Então, lá no século IV, ele falou o seguinte, que como tudo que é criado foi criado por Deus, e Deus não pode ter criado o mal, porque tudo em sua criação é boa. Seria uma negação da própria ação de Deus, o mal, né? Se ele criasse o mal. Isso, porque a gente vai dar embasamento a isso lá no Gênesis. Toda a criação é boa, né? Depois de todo o processo da criação, tudo é bom. Então, como que a gente dá... Bom, o mal é evidente, é existente. Só que se Deus não o criou, então como que a gente pode dar resposta diante disso? Aí Santo Agostinho, ele argumentou da seguinte forma, que então o mal, ele na verdade, ele não é uma criação, mas sim uma ausência de algo. Então, aí sim que ele encontrou na sua argumentação que o mal, na verdade, ele é a ausência do bem. Então, o bem faz parte desse processo criador de Deus. O bem, digamos, seria a substância. O bem é a realidade que Deus fez. Isso, que perfeito. É boa, porque tudo que é criado é bom. O próprio diabo, na verdade, ele foi criado bom. A tradição da igreja, ela vem trazer esse histórico, assim como nós, seres humanos, fomos criados bons. Aí o que acontece que em determinado momento o ser humano, ou vamos começar por essa criatura, ela escolhe algo diferente e de repente ela se encaminha para uma atitude má. Porque como o mal não tem substância, não existe um mal absoluto. Não existe um mal como criação, mas sim como escolha. Aí que a gente entra na questão dualista. Não existe a questão dualista num aspecto de substância, num aspecto ontológico, que daí a gente iria para um outro formato religioso, que seria o maniqueísmo, né? Que daí seria um Deus bom, um Deus mau, um que criou coisas boas e outro que criou coisas más. Não, entra numa questão moral. O bem e o mal, ele entra numa questão moral, da escolha que você faz. Digamos assim, Marco, me corrija se eu estiver errado. As minhas escolhas cotidianas, elas, de certa maneira, fazem uma fissura, uma abertura, uma ausência dessa bondade que é a realidade, não? Perfeito, perfeito. É justamente esse é o ponto crucial. E Santo Agostinho, ele vai justamente trabalhar isso num livro que se chama Livre-Arbítrio. Essa obra é muito importante para o cristianismo? Isso, na verdade, essa obra ela é fundamental. Que Santo Agostinho, no momento em que ele resolve essa questão do mal, ele não resolve só essa questão do problema do mal, o porquê que ele existe, o porquê e como que a gente tem que se deparar com ela. Mas também as suas origens, quando a gente fala de pecado original, que aí é fundamental nessa questão toda de como que o mal entra na humanidade. Então, por essa criatura que pecou em primeiro lugar e que vai ter sua evidência ali
como no seu simbólico da serpente do Éden, e lá no Apocalipse, capítulo 12, vai ser evidenciada de novo por João, citando que ela é a antiga serpente, enfim, é Satanás, é o diabo, e esse combate ele vai durar até o fim dos tempos. Né? A humanidade ela está diante desse processo de combate espiritual, né? E que daí a gente tem como centro principal que é Jesus Cristo, daí o grande Salvador que vai se antepor a essa circunstância, ou vai vir trazer de novo para a humanidade esse modelo, essa proposta de Deus para que a gente não permaneça caído. Aí que está o processo todo da salvação. Então percebe como uma ligação de uma coisa com a outra acaba fechando, né? Fechando a questão doutrinária toda da igreja, né? Então, essa obra, o Livre-Arbítrio, ele vem esmiuçar bem em relação a essas questões e principalmente a responsabilidade do ser humano. Assim como essas criaturas espirituais têm a sua responsabilidade, vão sofrer as consequências em relação a isso, nós também, da mesma forma, temos a nossa responsabilidade. Então, por exemplo, não podemos atribuir aí tem um erro, né? Na verdade etimológico e até conceitual, de dizer culpar o mal em relação às nossas próprias atitudes, ou culpar o demônio, sim, ou culpar o diabo em relação às nossas responsabilidades. Da mesma forma, eu culpar a televisão, ou eu culpar o fulano, ou culpar o ciclano em relação às minhas atitudes. Não, eu tenho escolhas. E eu vou decidir em relação à minha vida, a cada momento eu vou tomar essas decisões. Se eu estou numa caminhada, que essa caminhada é coerente com os desígnios ou com a proposta que Deus vem nos oferecer, e essa proposta ela fica muito clara nas Sagradas Escrituras, principalmente no evento Jesus Cristo, que ele não só, nas suas parábolas, ele explicita bem, mas ele dá exemplo de uma forma muito viva, porque é encarnado, não é algo só abstrato, teórico, né? Então nessa caminhada doutrinária é que acaba chegando o meu processo, o meu objeto de pesquisa, que daí seria justamente a questão da catequese, que seria daí os materiais catequéticos, né? Você está pesquisando os materiais catequéticos que abordam essa questão doutrinal do problema do mal. Isso, exatamente. Na verdade, eu pego o material catequético, que é o mais conhecido nas arquidioceses do Brasil. Então, eu estou fazendo uma construção histórica dele, que ele já tem 35 anos de uso, então ele é até anterior à catequese renovada da CNBB e foi acompanhando todo esse processo. Daí, em 83 teve a catequese renovada, aí já teve em 86 a movimentação em relação a construir o Catecismo da Igreja Católica, 92 aí sim publicado e ela foi se renovando. No entanto, percebe-se nesse material, e esse material é um pouco expressão de outros materiais catequéticos, assim como o ensino também nas universidades no ensino de teologia, uma certa dificuldade em trabalhar com esse tema, em trabalhar com essa questão do pecado original, da questão dessa criatura espiritual ou criaturas espirituais rebeldes ou avessas a Deus, enfim, ou que propuseram uma rebelião, no caso Satanás, os demônios, e da mesma forma essa questão em nós, como que a gente lida com essa questão interna desse combate espiritual, desse dilema de estar a todo momento tomando essa decisão, pró, a favor ou contra. Então parece algo muito extremo, assim, muito preto no branco, né? Mas eu gostaria também de esclarecer o quanto tem aí, eu acho que está bem na moda, né? Entre o preto e o branco também tem os 50 tons de cinza aí, né? Perfeito. Então, boa comparação. Então a gente tem que às vezes cuidar em relação a isso. Só que quando a gente fala de doutrina, quando a gente fala de escolha, quando a gente fala de conversão,
aí não tem jeito. É um pouco preto no branco mesmo. Sim. Ou a gente está no caminho, e esse caminho, Cristo, ele vem sim incumbir, ele assume para si essa responsabilidade, no momento que fala que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, no momento em que você, não, eu não quero esse caminho, você de alguma forma talvez esteja indo para dezenas de caminhos, mas não sabe aonde está. E se você não está nessa proposta, a tendência à queda, aí essa queda exposta lá na primeira humanidade, né, lá nessa questão toda do Éden, enfim, Adão e Eva, seria justamente essa escolha aí do livre-arbítrio que a gente tem a cada momento da nossa vida, a cada momento da nossa existência. Até o fato de eu estar aqui, por exemplo. Eu escolhi estar aqui para fazer o quê? Estou fazendo uma entrevista ou dando uma entrevista para o André. Por qual motivo? O que me move? A vaidade me move? Se a vaidade me move, eu estou no lugar errado. Há uma radicalidade no cristianismo incrível, né? Você falou do preto e do branco, né? Não tem como ficar meio termo. Aliás, é uma expressão bíblica do Apocalipse que fala isso, né? Você é quente ou é frio, senão eu te vomito, né? Isso, é realmente essa coisa do morno, que daí está nos 50 tons de cinza ali. Boa comparação. Realmente tende a uma questão do perder. Aí que a gente também brinca um pouco com a questão do foco, a questão da meta, né? Se a gente não tem meta, a gente ainda acha que pode dobrar a meta. Me surgiu uma dúvida aqui, me ajude a esclarecer um pouquinho. O que a doutrina católica fala da seguinte afirmação? Nós temos um problema, digamos, moral, o mal, ele nasce e tem origem das nossas escolhas, da nossa liberdade, mas temos também uma questão metafísica. Existe um ser, uma criatura do mal, que é o demônio, o diabo, o Satanás, o nome que podemos dar, né? Como essas duas coisas se convergem, metafísica e a moral? Como é que esse ser incide sobre as nossas escolhas? O que a doutrina católica fala sobre isso? É curioso, André, porque essa questão moral também foi uma resposta dessa criatura. Porque essa criatura, ao contrário do que as pessoas podem pensar, ela não é o mal. Olha o contexto. Porque quando a gente chega e fala que o diabo é o mal, a gente está dando substância ao mal. Olha, isso é profundo, hein? Isso é denso. Aí, o mal, na verdade, é uma escolha. Sempre vai ser um processo moral. Sempre é moral. No momento em que eu atribuo o mal uma substância, eu necessariamente vou ter que colocar um criador do mal. No momento que eu coloco um criador do mal, eu vou ter um outro Deus. E daí a gente vai ter dois deuses. Aí esqueça o monoteísmo. Sim. A gente já está falando de politeísmo e maniqueísmo. Então sempre vai ter a questão-chave do livre-arbítrio. Então a primeira questão-chave, Deus é o criador de tudo. E tudo que ele criou é bom. Deus é o criador de tudo e tudo que ele criou é bom. E a questão do livre-arbítrio. Então, no livre-arbítrio, Deus dotou a gente de total liberdade. Até mesmo de negá-lo. Até mesmo de negá-lo. Perfeito. Ou até mesmo de cometer algo que seja contra a vida. Seja contra nós mesmos. Porque no final das contas, a questão do pecado e a questão do mal é nada mais do que um ato não só contra Deus, mas contra mim mesmo. Sim. Porque Deus é amor, Deus é a vida, Deus é o bem. Então, no momento em que eu o nego, na verdade eu estou negando, tem uma questão antropológica aí também, eu estou negando, na verdade, a mim mesmo, o meu próprio sentido de existência, a minha própria vida. Condição humana, né? É isso que a Igreja Católica, enfim, a teologia católica vem trazer para nós. Então, essa criatura, que aí a gente também tem que dar a sua devida força, ela não é um Deus. Ela não é um Deus. Ela é uma criatura, igual nós somos criaturas. Então, Deus é onipotente, é onipresente, enfim, tem todas essas, tem todos esses atributos que, como criaturas, nós obviamente não temos. Agora, uma criatura espiritual, obviamente, vai ter mais atributos que nós, seres humanos, que somos carnais.
Então, a possibilidade dela de influência, de ação, por exemplo, nesse plano terreno, a gente tem daí vários exemplos de santos que vêm nos trazer isso, dentro das próprias Sagradas Escrituras, os diversos formatos de exorcismo que tem. Ela tem uma possibilidade de influência, sim. Só que o ser humano, ele tem que vir em resposta a essa influência. Assim como a gente pode imaginar a questão das influências que a gente tem na nossa sociedade num sentido geral. Vamos colocar, gosto muito dos profissionais de publicidade, de marketing, da própria televisão, a gente está num meio como esse. Inclusive, Marco, os nossos amigos atrás das câmeras aqui estão terminando publicidade e propaganda. São pessoas que estão voltadas para essa área interessante de pesquisa e de estudo. Né? Isso. Então, qual que seria a ideia dessa analogia? É que hoje a publicidade, o marketing, a televisão, com todo o potencial que ela tem de afetar a opinião pública, ela tem a capacidade de influência. Sim. Persuasão. De persuasão. Só que a pergunta é a seguinte: a gente pode integralmente responsabilizar o responsável pelo marketing, o responsável pela publicidade, o responsável pela televisão, pelas nossas escolhas? Não. De maneira alguma. A escolha, eu tenho que me responsabilizar por ela. Da mesma forma, uma influência espiritual. A gente fala de influências num campo físico, num campo psíquico, só que a gente tem que falar também, até como pessoas de fé, e a gente está falando de uma doutrina religiosa, de uma doutrina que está relacionada às questões espirituais, a gente tem uma terceira camada, que é justamente essa questão espiritual. E se a gente não incluir o plano espiritual, essa realidade espiritual, a gente tem a chance de retirar também da doutrina vários outros elementos que também são espirituais. Né? Então, essas criaturas espirituais, e que não são apenas maléficas, justamente ao contrário, uma das coisas que a gente aprende em primeiro lugar na nossa aquisição de fé, ou esse contato com as realidades espirituais da fé, é justamente a fazer a oração do anjo da guarda. Anjo da guarda. Então, quer dizer, se eu sei a oração do anjo da guarda, e eu não tenho essa fé em relação ao anjo, que sentido que tem essa oração? A própria oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, né? Livrar do mal, da tentação, deixar cair em tentação, é prova disso também. Na verdade, é importantíssimo isso que você colocou, André, pelo seguinte: o ensino hoje, o ensino catequético, ele tem uma dificuldade bem grande de trabalhar essa questão do livrai-nos do mal, principalmente. Porque a tentação, aí a gente pode relativizar um pouco mais. Mas essa questão do livrai-nos do mal não está no plural. Ele está no singular. E tem uma razão muito clara para estar no singular. E quando você abre lá o catecismo da Igreja Católica, os exegetas, os teólogos que fizeram aquele trabalho, eles tiveram o cuidado de explicitar o que se trata esse mal. E esse mal ele está muito claro lá, que é justamente essa criatura espiritual. É esse primeiro tentador. É o maligno. É o maligno. O maligno com M maiúsculo, porque é uma pessoa. Não é algo simbólico, não é uma personificação. Não, é a pessoa de Satanás. É o primeiro tentador. É aquele que tomou a primeira decisão em relação a se opor a Deus e influenciou outras criaturas e nós, seres humanos, a isso. Então, aí que a doutrina, ela fecha com esse elemento espiritual que influencia nessa realidade nossa material, nessa realidade carnal, e a partir daí nós tomamos decisões também em relação a isso, fazer essa negação. Sempre responsáveis por nossas ações, isso é importante frisar, né? Com certeza, e isso tem que sempre ficar claro, para que a gente não também cometa um erro que aconteceu em processo da Inquisição e tal, que é demonizar o outro ser humano. Isso também tem um processo aí importante, que é colocar o demônio e o diabo no seu lugar certo, como criaturas espirituais. Nós, seres humanos, também dentro das nossas escolhas, o que a gente comete
do certo e o errado. Todos nós estamos dentro desse processo, desse combate espiritual, não só contra nós mesmos, mas também relacionado a essas criaturas. E a questão do Pai Nosso, então, ela é muito explícita na doutrina da Igreja, que o mal é essa criatura espiritual, que a gente nega, e no nosso batismo, os nossos padrinhos e depois na nossa crisma, a gente vai fazer um primeiro exorcismo, que é justamente ele. Você nega ou você rejeita essa criatura, Satanás e suas obras, porque é o princípio de todo esse processo. Aí sim, a gente vai também trabalhar as nossas escolhas cotidianas e diárias em relação a esse combate espiritual, né? Para a gente terminar, que infelizmente o tempo é bem exíguo aqui, Marco, de onde veio o interesse teu por essa pesquisa, por esse estudo? André, eu acho que a gente primeiro no nosso próprio interior, a gente realiza esse processo desse combate. E essas experimentações em relação ao mal internamente acaba se aprofundando de tal forma que vai se tendo uma percepção em relação a essas realidades espirituais. Então eu tive algumas experiências da mesma forma desse encontro com Deus, um combate espiritual numa realidade, num plano espiritual também. Então a presença do mal para mim é tão evidente num sentido de criaturas espirituais que fazem essa opção por uma escolha relacionada a um distanciamento do projeto de Deus, da mesma forma que a gente está cercado dessas realidades mais divinas da graça, que vem nos amparar, que vem nos beneficiar, essa questão toda da comunhão dos santos, essa questão dos sacramentos, o como concentra, como potencializa o bem nas nossas realidades, enfim, cotidianas, né? Se o mal é um problema, o tempo também. Infelizmente terminou o nosso tempo aqui, Marco. Mas nos sentimos muito honrados com a tua presença aqui, com tuas considerações, com tua partilha de tua pesquisa, enfim, com o fato de você estar conosco aqui. Em nome dos telespectadores do programa Em Foco, agradeço muito a tua presença e é sempre um convidado muito bem-vindo. Opa, André, foi um prazer estar com vocês. Realmente é um tema bastante amplo que a gente pode dialogar muito mais. Eu quero deixar realmente para o público em casa, eu acho que uma mensagem que é a seguinte. Isso a gente focou agora a questão do problema do mal. Só que na hierarquia das verdades dentro da doutrina da Igreja, o mal, essa questão do diabo, Satanás, os demônios, tem um espaço muito pequeno. Ele deve ser explicitado, ele deve constar, mas tem um espaço muito pequeno. Por quê? O espaço da graça, o espaço da mensagem de Cristo, uma mensagem de esperança, de salvação, ela tem aí uma substância, que daí no final dos contos é a substância de tudo, que é o bem, que é o amor, enfim, que ocupa um espaço muito, muito, muito maior e muito mais vasto. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para o pessoal. Obrigado mais uma vez e obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.